Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, a Era Nova. Hoje, nosso 37º vídeo da questão número 7 do Diálogo do Padre, do livro O que é o Espiritismo. Para iniciarmos, vamos ler uma pequena frase de Irmã Dulce. Tudo o que acontece no universo tem uma razão de ser, um objetivo. Nós, como seres humanos, temos uma só lição de vida: seguir em frente e ter a certeza de que, apesar de às vezes estar escuro, o sol vai voltar a brilhar. Que nós possamos ter fé em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Rogamos a Jesus que derrame sobre nós a sua inspiração e a sua luz. Que o estudo de hoje seja proveitoso. Que assim seja. Muito bem, dando sequência ao nosso estudo, hoje nós temos a questão 7, onde o padre argumenta o seguinte: eu concordo que, para as questões gerais, o Espiritismo está conforme as grandes verdades do cristianismo, mas ocorre o mesmo do ponto de vista dos dogmas. Ele não contradiz certos princípios que a Igreja nos ensina? Kardec responde: o Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência e não se ocupa com questões dogmáticas. Essa ciência tem consequências morais, como todas as ciências filosóficas. São essas consequências boas ou más? Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de lembrar. Algumas pessoas estão equivocadas sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é bastante grave e merece algum desenvolvimento. Citemos primeiro uma comparação: a eletricidade. Estando na natureza, existiu de todos os tempos, e de todos os tempos também produziu os efeitos que nós conhecemos e muitos outros efeitos que não conhecemos ainda. Os homens, na ignorância da causa verdadeira, explicaram esses efeitos de uma maneira mais ou menos bizarra. A descoberta da eletricidade e das suas propriedades veio desmoronar uma multidão de teorias absurdas, lançando luz sobre mais de um mistério da natureza. O que a eletricidade e as ciências físicas, em geral, fizeram por certos fenômenos, o Espiritismo fez por fenômenos de uma outra ordem. O Espiritismo está fundado sobre a existência de um mundo invisível, formado de seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outros senão a alma daqueles que já viveram sobre a Terra ou em outros globos, onde deixaram seu envoltório material. São a esses seres que damos o nome de espíritos. Eles nos rodeiam permanentemente, exercendo sobre os homens, com o seu desconhecimento, uma grande influência. Eles desempenham um papel muito ativo no mundo moral e até um certo ponto no mundo físico. O Espiritismo, pois, está na natureza e pode-se dizer que, em uma certa ordem de ideia, é uma potência, como a eletricidade o é em outro ponto de vista, como a gravitação o é em outro. Os fenômenos dos quais o mundo invisível é a fonte são efeitos produzidos em todos os tempos. Eis porque a história de todos os povos deles faz menção. Somente que, em sua ignorância, como para a eletricidade, os homens atribuíram esses fenômenos a causas mais ou menos racionais e deram a este respeito livre curso à imaginação. O Espiritismo, melhor observado, depois que se vulgarizou, veio a lançar luz sobre uma multidão de questões, até aqui insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter, pois, é de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que conta entre seus adeptos homens de todas as crenças, que não renunciaram por isso às suas convicções. Católicos fervorosos, que não praticam menos todos os seus deveres de culto quando não são repelidos pela Igreja. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanes. Ele repousa, pois, sobre princípios independentes de toda a questão dogmática. Suas consequências morais estão no sentido do cristianismo, porque o cristianismo é de todas as doutrinas a mais esclarecida e a mais pura.
E é por esta razão que, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos estão mais aptos a compreendê-lo em sua verdadeira essência. Pode-se, por isso, fazer-lhe uma censura? Cada um, sem dúvida, pode fazer uma religião de suas opiniões, interpretar à vontade as religiões conhecidas, mas daí a constituição de uma nova igreja à distância. Muito bem. Vocês viram que a questão ela é um pouco mais longa, em termos teóricos, onde Kardec teceu maiores explicações sobre o que o padre argumentou, porque a gente vê o movimento psicológico do padre de concordância. Ok, em questões gerais o espiritismo está de acordo com o cristianismo, mas em relação a dogmas? Em resumo, Kardec falou, o espiritismo não tem dogmas. Em relação a formar uma constituição de igreja, há uma distância. O que ele quis dizer é que a ciência espírita e a ciência filosófica espírita levam à moralidade do ser humano, mas não quer dizer que vai ter os dogmas, algo engessado, é assim, assim, desse jeito, precisa ser assim, tal pessoa tem essa hierarquia, tal essa hierarquia, né? O espiritismo como ciência, ele tem a praticidade da ciência, a clareza da ciência, os argumentos embasados de forma racionais e concatenados e encadeados entre eles, e tem a filosofia como uma discussão moral, né? Algo que leva à moralização do ser humano. E o que Kardec fala assim para ele? Que não é necessário deixar a sua religião para entender os conceitos espíritas, que existem muitas pessoas de muitas religiões diferentes que vêm, conhecem o espiritismo, vê os seus preceitos, mas que não deixam de ser católicos, protestantes, brahmanes, não deixam de ser. A gente vê às vezes, inclusive, alguns religiosos de outras religiões comentando assim, em relação, por exemplo, à mediunidade. Olha, vá no centro, faça um tratamento espiritual, entenda o que é mediunidade, mas a pessoa continua participando daquele segmento religioso do qual ela escolheu. Ela não precisa deixar de ser católica, evangélica, porque ela leu um livro espírita, porque ela teve um conhecimento, não. Né? Até mesmo porque o espiritismo não está querendo seguidores fiéis. Ele quer que nós entendamos a nossa natureza real, que é a nossa natureza espiritual. Por quê? Para nos consolar, para nos dar luz àquilo que a gente precisa aprender. Aquilo que é a nossa essência. Viemos do plano espiritual, estamos numa breve experiência como passagem aqui pela Terra ou em outro orbe, como ele fala. Vamos adquirir as experiências boas ou não, dependendo do nosso livre-arbítrio, e vamos voltar para casa. Vamos aprender de novo e vamos voltar até aprendermos a amar. E isso sempre teve na natureza, é o que Kardec falou como a eletricidade. Sempre teve, sempre existiu. Mas vai se desenvolvendo, vai ampliando e a gente vai conhecendo coisas novas a cada novo dia. E isso é maravilhoso dentro do espiritismo, porque ele não é embasado, inflexível. Não, ele está em construção. Como toda ciência, toda filosofia está em construção, mas tem um cunho moral. E hoje nós vamos fazer uma reflexão mais breve, porque a leitura por si só já é muito rica, muito sólida, muito bem embasada, e a gente deixa para vocês essa curiosidade de colocar novamente o vídeo, de escutar a leitura com atenção, de pausar num momento que você gostaria de esclarecer, de ler, de escrever, para que você vai fazendo também um autoestudo. E isso é a riqueza do Espiritismo. Amai-vos e instruí-vos. Então, fechando os meus olhos, agradecendo a Jesus e a espiritualidade amiga que esteve aqui conosco, que Ele possa nos abençoar, nos iluminar e estar conosco a cada novo amanhecer. Que o sol sempre volte a brilhar no nosso coração. Gratidão a todos, paz e luz. Até mais!